Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula do capítulo Hidrodinâmica. Esta é a aula de número 18 no nosso canal e hoje nós vamos trazer a aplicação do princípio de Bernoulli. Quem não estudou, quem não assistiu à aula do princípio de Bernoulli pode recuar, é a nossa aula anterior, aula número 17. Então, o tubo de Venturi difere do tubo que nós trouxemos para aprender sobre o princípio de Bernoulli pelo fato de que a altura na secção transversal 1 é igual à altura da secção transversal 2, o que faz com que o termo da pressão hidrostática no princípio de Bernoulli seja anulado e a gente fique com uma fórmula reduzida, que é esta que está destacada amarelo neste slide. Este tubo ele foi inventado por um físico italiano chamado Giovanni Venturi e ele inventou este tubo com o objetivo de medir a velocidade de escoamento e a vazão de um líquido através da sua variação de pressão, quando este líquido escoa no interior de um tubo onde a secção transversal varia. Então, a seguir, nós vamos fazer um exercício onde nós aplicamos esta fórmula. Vamos interpretar o problema, vamos tirar os dados e vamos resolver. O exercício diz o seguinte: a figura mostra uma tubulação disposta horizontalmente, por onde escoa um fluido ideal de densidade igual a 6 vezes 10 elevado a menos 2 kg por metro cúbico. Felizmente, o nosso dado da densidade já está no sistema internacional. Então, a densidade do nosso fluido que escoa por esta tubulação é de 6 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2. Esse 2 está estranho. Vezes 10 elevado a 2 kg por metro cúbico. Então, depois dizem o seguinte: as áreas das secções S1 e S2 são respectivamente 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, vocês vão dizer o seguinte: S1 é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4 metros ao quadrado, né? Porque a unidade da área é metro quadrado e a área da secção 2 é de 2,5. Vamos ver que é metade da área da secção 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Sabendo que no ponto 1 a velocidade é de 2 metros por segundo, então já temos a velocidade 1, que é 2 metros por segundo. E a pressão, temos a pressão também no ponto 1. No ponto 1, que é de 5,4 vezes 10 elevado ao 4. Felizmente, a pressão também está no sistema internacional. Neste exercício aqui, todas as unidades estão no sistema internacional. Lembrando, Pascais, eu tiro esses exercícios aqui dos exames, na coletânea de exames mesmo. Alguns de algumas fichas e tal. Calcular a velocidade e a pressão no ponto 2. Né? Então, o que eles querem é a velocidade no ponto 2 e também a pressão no ponto 2. Tá bem. Então, nós temos duas incógnitas aqui. Lembrando que nós estamos no capítulo da hidrodinâmica, não devemos ignorar nada do que já estudamos no passado. O princípio da continuidade, já estamos a resolver o nosso problema, diz que a vazão na secção 1 deve ser igual à vazão na secção 2. Então, qual é a fórmula do cálculo da vazão? Vazão é velocidade 1 vezes a área da secção transversal 1. Então, estão a dizer que a velocidade 1 vezes a área da secção transversal 1 é igual a velocidade 2 vezes a área da secção transversal 2. Qual é o valor da velocidade 1? 2 metros por segundo. Vamos ver que aqui nós só vamos ter uma incógnita, e que é uma incógnita que é procurada. Então, vamos ficar com a velocidade 2 vezes a área da secção, a velocidade 1 vezes a área da secção 1, que é 5 vezes 10 elevado a menos 4. Tem que ser igual à velocidade 2, que nós estamos à busca, vezes a área da secção 2, que nós já sabemos que é 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, se nós queremos achar o valor da velocidade 2, nós só precisamos isolar. Vamos tirar este aqui e vamos passar para lá. Já que está a multiplicar, passamos a dividir. Eu sei que tem muitos alunos que têm problemas em isolar quando o termo que a gente quer isolar está no segundo membro, mas isso não tem que constituir um problema. Independente de em que membro está o termo que a gente quer isolar, o que nós precisamos fazer é aplicar o sentido da palavra, literalmente, deixar sozinho. Então, a gente deixa sozinho lá mesmo no termo, no membro em que está. Depois, já vamos de organizar. Não preocupem-se logo em trazer a velocidade 2 para cá, para o primeiro membro, como se organiza um resultado. Não, deixou ele sozinho, significa que este valor que estava a multiplicar sai, passa para lá, divide. Então, nós podemos fazer uma coisa bonita, nem precisamos de máquina calculadora aqui. Fazemos a divisão primeiro, né? 5 a dividir por 2,5 dá 2. Nós sabemos que isto aqui é metade disto. Então, esse 2 vezes este 2, o 2 que sobra vezes este 2 dá 4. Este e este nós vamos cortar.
Então, a velocidade 2 vai ser igual a 4 metros por segundo. E faz sentido, porque se a secção diminuiu a metade, então a velocidade vai dobrar. Agora que nós já aplicamos o princípio de continuidade e descobrimos a velocidade, podemos usar agora a equação do tubo de Venturi, que diz o quê? Pressão mais a densidade vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2 deve ser igual a pressão 2 vezes mais a densidade vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2. E a nossa única variável vai ser o quê? Vai ser a pressão 2. Lembrem-se, né? Que estão a pedir pressão 2. Agora já temos tudo resolvido aqui. Se a gente passa esse termo para cá, fica menos, porque aqui está adicionar. E a pressão 2 vai ficar isolada. Então, nós vamos ficar com pressão 1 mais densidade vezes velocidade 1 ao quadrado sobre 2 menos este termo que vem daqui, que é densidade vezes velocidade 2 ao quadrado sobre 2 é igual à pressão 2. Vocês podiam substituir para depois isolar, mas eu acho que fica muito longo. Aqui nós até já podemos isolar a densidade sobre 2. Então, vamos ficar com pressão 1. Mas vamos isolar termo comum. Aqui temos densidade sobre 2, aqui temos densidade sobre 2. Então, vamos colocar na evidência. Densidade sobre 2, abrimos parênteses. Então, resta velocidade 1 ao quadrado menos velocidade 2 ao quadrado. E isto é o valor da pressão 2. Agora, rapidão, nós vamos calcular isto aqui. O valor da pressão 1 é o quê? É 5,4 vezes 10 elevado a 4 pascais, não é? O valor da densidade é 6 vezes 10 elevado a 2. 6 vezes 10 elevado a 2 sobre 2, não é? Depois, abrimos parênteses, velocidade 1 é 2 ao quadrado, menos a velocidade 2, que é 4 ao quadrado, que é o valor da pressão 2. Este aqui, sobre este, dá 3. Isto vai dar 4, então vamos ficar com 5,4 vezes 10 elevado a 4. Aqui nós havemos de ter, não vamos omitir passos, senão algumas pessoas não vão perceber. 3 vezes 10 elevado a 2, abrir parênteses, aqui fica 4 menos 16, né? 2 ao quadrado dá 4, 4 ao quadrado dá 16, a ser igual à pressão 2. Agora podemos resolver isto. 4 menos 16 dá 12, negativo, vezes 3 dá menos 36. Então, ficamos com 5,4 vezes 10 elevado a 4 menos 36 vezes 10 elevado a 2. Ah, mas como é que eu faço aqui se nós temos notações científicas diferentes? É só nós trabalharmos para que as notações científicas fiquem iguais. Ou seja, nós precisamos diminuir essa aqui para ficar 2. Então, vamos deslocar a vírgula uma vez para a direita, aqui vai baixar. Sempre que a vírgula vai para a direita, eu expliquei isso lá no início das nossas aulas. A nossa notação científica vai decrescer. Então, vamos deslocar a vírgula, passa a ser 10 elevado a 3. Como não tem mais casas para deslocar, vamos aumentar 0 e passa a ser 2. Então, aqui ficamos com 540 menos... aliás, vezes 10 elevado a 4, a 2, perdão, agora já é 2, menos 36, vezes 10 elevado a 2, isto passa a ser a segunda pressão, que é a pressão 2. Então, agora já podemos isolar a pressão 2, podemos deixar do segundo membro. Isso aqui não é nada muda de sinal, só fizemos uma troca. O que estava aqui ficou deste lado, estava aqui ficou deste lado. Então, 540 menos 36 dá 504. Isto fica 504 vezes 10 elevado a 2. Então, agora nós vamos escrever como mandam as regras da notação científica. Não podemos ter um número acima de 9. Então, vamos voltar. Agora, quando nós deslocamos a vírgula para a esquerda, a nossa notação científica deve fazer o quê? Aumentar. Isso tem na nossa primeira ou segunda aula do canal. Então, uma casa, duas casas, deslocando 2 vezes, vamos ficar com 5,04 vezes 10 elevado a 4 pascais. Se vocês prestarem atenção, aqui a pressão diminuiu. E este é o nosso exercício. Ok, temos este exemplo aqui, diz o seguinte. Pelo tubo horizontal da figura, flui água de densidade igual a 1000 kg por metro cúbico. Eu acho que também nem precisavam dar este valor, como eu já venho dizendo. É importante todos aqui conhecermos a densidade da água. A velocidade do líquido no ponto A é igual a 1 metro por segundo e no ponto 2, nesse caso no ponto B, é igual a 4 metros por segundo. Então, vamos ver que a velocidade aumentou do ponto A para o ponto B. Se a pressão à entrada do tubo for de 1 atmosfera, a linha A, qual é a causa do desnível do líquido no tubo manométrico? O que é um tubo manométrico? O que é um manômetro? Manômetro é um instrumento
que é utilizado para medir a pressão de fluidos ou líquidos em recipientes fechados. Então vocês têm que entender que este manômetro o qual o exercício se refere está a medir a pressão deste fluido. Por que este desnível? Nós já falamos na aula anterior sobre o princípio de Bernoulli. O que o princípio de Bernoulli diz? Então eu vou escrever aqui o texto. Vamos ver. Aqui, acho que agora já dá para nós escrevermos aqui uma resposta. Eu ia falar a resposta, mas é melhor deixar aqui registrado, para vocês não se esquecerem, né? Vamos deixar aqui registrado. Por que nós temos esse desnível aqui? Então, o desnível no tubo manométrico é por causa da diferença de pressão entre os pontos A e o ponto B. Já que a velocidade no ponto B é maior que a velocidade do ponto A, então a pressão no ponto B vai ser menor que a pressão no ponto A, como diz o princípio de Bernoulli. Isso gera uma diferença nas alturas do líquido do manômetro. Isso até pode ser mostrado na forma de equação mesmo. Então, vamos lá descrever aqui. O desnível no manômetro, o desnível no manômetro ocorre devido à diferença de pressão entre os pontos A e B. Como a velocidade no ponto B é maior que a velocidade no ponto A, então a pressão no ponto B será menor que no ponto A. Como diz o princípio. Então, isto não foi adivinhado, isto já foi estudado de Bernoulli. Isso gera. É assim que se escreve, gera? Eu acho que é assim. Ih, meu Deus, melhor eu não arriscar. Isso faz com que haja diferença de alturas no manômetro. Acabou. Essa é a razão pela qual temos este desnível. Então, a nossa linha A já está. Então, agora a linha B, eles pedem para nós determinarmos a pressão na saída. A entrada é no ponto A e saída é no ponto B. Nós já aprendemos a equação do tubo de Venturi, que é aquele onde a altura não varia, né? A aplicação do princípio de Bernoulli num tubo onde não temos variação de altura entre o ponto de entrada e o ponto de saída. A equação diz o seguinte: pressão 1 mais densidade, velocidade 1 ao quadrado sobre 2 é igual a pressão 2 mais densidade, velocidade 2 ao quadrado sobre 2. No exercício anterior, nós já aprendemos como isolar a pressão 2, então eu não vou mais fazer o passo a passo. Nós vamos saber que pressão 2 vai ser igual a pressão 1 mais densidade sobre 2, velocidade 1 ao quadrado sobre 2, aliás, já não tem mais denominador, menos a velocidade 2 ao quadrado. Esta aqui é a fórmula da pressão 2. Como é que fica? Então, pressão 2 vai ser igual a quê? A pressão 1 nós podemos ver que está em atmosfera. E a atmosfera não é a unidade da pressão do sistema internacional. A unidade da pressão do sistema internacional é Pascal. A conversão quase que exata, né? Não é exata porque tem casas decimais, mas que se usa neste nível de atmosfera para Pascal é de uma atmosfera é igual a 101.325 pascais. Eu estou acostumada a dar hectopascais, que é 1.013,25 hectopascais, porque eu venho da meteorologia, mas é isso aqui. Então, neste nível, nós podemos arredondar, transformar isso aqui para a notação científica, que é deslocar a vírgula para a esquerda, aumentando a notação científica. Neste caso aqui, a notação científica é 10 elevado a 0. Fica elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5. E arredondar este número para 1. Então, nós vamos usar o quê? A conversão que nós vamos usar nesse exercício é 1 vezes 10 elevado a 5 pascais. Ou seja, não precisamos nem escrever esse 1 aqui. É só escrever 10 elevado a 5 pascais. Nós vamos colocar aqui 10 elevado a 5 pascais, mais a densidade é a água, que está aqui, 1000 sobre 2. Abrir parênteses, a velocidade, a entrada, que é no ponto A, é 1 ao quadrado, está no sistema internacional, menos na velocidade da saída, que é 4, também está no sistema internacional. Pronto. Então, agora vamos ter que pressão 2 vai ser igual a quê? Como isto aqui não está em notação científica, vamos pôr também não em notação científica. 10 elevado a 5 é 100.000. É só por 1 e 5 zeros.
1000 a dividir por 2 dá 500. Então vamos ficar com 500, abrir parênteses, isto dá 1, isto dá 16. Até melhor eu escrever, porque há pessoas que acompanham um pouco devagar, acabam perdendo-se. Então, a pressão 2 vai ser igual a 100.000 menos, porque é menos, isto aqui vai dar menos 15. Multiplicamos o menos 15 por 5. Vamos ter o quê? Por 2, 30, por 2, 30, já temos 60, 75. Então, vamos ficar com menos 75, 2 zeros, então menos 7.500. A pressão 2, 100.000 menos 7.500. Podia fazer com a cabeça, podia, mas agora eu estou fazendo uma pausa para usar a minha máquina, porque eu não sou obrigada. Então fica 92.500 pascais. Essa aqui é a pressão 2. Então nós aqui já podemos colocar em notação científica se nós quisermos. Vamos sair daqui, porque no número natural a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4 casas. Então este número aqui, numa forma mais bonita de escrever, fica 9,25 vezes 10 elevado a 4 pascais. Pascais. E aqui está o nosso exercício bonitinho. Chegamos à última secção da nossa aula e do nosso capítulo, e nesta secção nós vamos estudar o princípio de Torricelli. Este princípio é também, ou o teorema de Torricelli quis dizer, este teorema é também uma aplicação do princípio de Bernoulli. Ele serve para calcular o fluxo de um fluido por um pequeno orifício sob a ação de gravidade. Este fluido estando contido num recipiente. Então, vamos logo passar mesmo para a aplicação desta fórmula que vocês podem ver aqui destacada de amarelo. Para quem presta atenção nas aulas de física, Torricelli, ou esta fórmula de Torricelli, não é só usada para calcular a velocidade ou o fluxo de um fluido, mas também de outros corpos sólidos. Nós aprendemos o princípio de Torricelli na mecânica clássica, na cinemática, neste caso. Então, agora nós vamos ver de novo mais para a mecânica dos fluidos. Ok, este exemplo diz o seguinte: um tanque cilíndrico escoa água por uma torneira colocada na sua parte inferior, sendo a altura da coluna do líquido for de, ignorem este português, 4 metros, com que velocidade a água sai pela torneira? Considere gravidade 10. Então, colocamos os nossos dados aqui, vamos aplicar a equação de Torricelli, que diz que velocidade deve ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, velocidade vai ser igual a quê? Qual é o valor da gravidade que nos aconselharam a usar? É 10. E qual é o valor da altura que nos deram? É 4. Exercício muito, muito fácil. Muito fácil mesmo. Então, isto aqui vai dar raiz de 80. Nós sabemos que 80 não é uma raiz perfeita. Isso não é um problema. Vamos calcular pela nossa máquina calculadora. Vai ser igual a 8,9 metros por segundo. 8,9 metros por segundo. Então, aqui, né, como uma forma de finalizar este exercício, eu vou dar uma dica. Uma coisa que ajuda a saber qual parte da hidrodinâmica, qual fórmula mais se aplica para o exercício, são as próprias figuras. Exercícios para a aplicação da fórmula de Torricelli são recipientes com um orifício onde sai a água. Tubo de Venturi é um tubo onde o diâmetro muda ao longo, né, do tubo, mas a altura não varia. Para Bernoulli, nós temos a altura a variar e por aí vai. Então, espero que tenham gostado da aula. Não se esqueçam de partilhar, comentar, gostar, inscrever-se no canal e até a nossa próxima aula.